Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Mateus. Nós estamos agora chegando no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E aconteceu o quê? Acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, ele ensina para os discípulos, dá as instruções, como que eles deveriam se proceder, como eles deveriam fazer. Então eles vão para as cidades deles fazerem as suas pregações. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Cristo, enviou 2 de seus discípulos. No caso aqui, tem João Evangelista, que é um dos discípulos de Jesus, e o outro é João Batista, que estava preso nesse momento. Quando Jesus envia os discípulos para pregarem nas suas terras natal, na sua terra natal, na cidade deles, Jesus recebe então a visita de João Evangelista, de uns discípulos de João Evangelista, certo? A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João queria ter certeza da sua missão cumprida, do seu dever bem feito. Então ele sabia que ele ia ser condenado à morte, porque ali o Pilatos ia usar a sua lawfare da época, né, de acordo com a situação. Ele não queria saber de João Batista, porque João Batista estava trazendo certos transtornos para ele. Porque à medida que ele esclarecia as pessoas da vinda do Mestre, que era o verdadeiro rei de Israel, mas o rei do coração, isso incomodava demais as pessoas poderosas da época. Até porque eles se sentiam partes da divindade. Eles se sentiam filhos de Deus, sentiam-se integrantes de uma família divina, por serem uma autoridade no mundo. E nem sempre agiam com gestos dignos de alguém que quer ser um filho de Deus, com representação entre os homens de relevância e de respeito. E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Ele deu uma resposta que foi uma resposta que ficaria gravada para sempre na mente daquelas pessoas que ali estavam, desses 2 discípulos e de quem o estava ouvindo. Porque és o que havia de vir ou esperemos outro? Então, és o Messias, aquele que vem para nos dar o norte do caminho que devemos seguir? Se és, diga-me com sinceridade, porque João precisa saber. E Jesus responde de uma forma muito clara, sem dizer que sim, sem dizer que não, mas para João chegar às suas conclusões. E ele pede então para dizer que os cegos veem. Jesus curou muitos cegos, que os coxos andam. Quantas centenas de coxos Jesus curou? Os leprosos, quantos leprosos ficavam curados com a presença de Jesus? Ou com as ordens de Jesus ser limpo? Os surdos passavam a ouvir, principalmente quando se tirava aqueles espíritos que os atormentavam. Os mortos são ressuscitados. Ou seja, as pessoas que ainda não acreditam em Deus, que não pensam nas coisas espirituais, passam a pensar. E o Evangelho é anunciado aos pobres. E certamente que algumas pessoas mortas ou semi-mortas é restituído a vida, a saúde. E por último ele pede aqui: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar nele, e sim se comprazer na sua companhia, no entendimento dos seus ensinamentos. E partindo eles, começou Jesus a dizer à turba a respeito de João. Ele começa a esclarecer as pessoas que ali estavam a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não tem cana no deserto para ser agitada pelo vento. Sim, foste ver. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então as pessoas que foram procurar por João Batista
que eles queriam? Uma cana no deserto? Cana não nasce no deserto. O homem ricamente vestido também não vai estar lá, porque os ricamente vestidos estão na casa dos reis. Mas então o que foste ver? Um profeta? O profeta vai para o deserto. O profeta tenta acessar o deserto do seu coração, o deserto dos seus sentimentos, o deserto dos seus entendimentos. Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Quer dizer, então, que João Batista era muito mais do que um profeta. O que era ele, então? Porque é este de quem está escrito: eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então, João Batista era não simplesmente um profeta, era um anjo de Deus, preparando o caminho para que a humanidade pudesse receber Jesus e entender a missão de Jesus. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor do reino dos céus é o maior do que ele. Entre nós, seres humanos, João Batista era o maior. Mas no reino dos céus existem centenas e centenas, milhões, bilhões de espíritos maiores do que João Batista. Não estou diminuindo João Batista. Jesus mesmo diz: ele é o maior na terra, entre nós que nascemos das concepções normais. Mas nos céus, ele é menor. Para nós entendermos que nas excelsitudes celestes existe uma hierarquia muito maior de espíritos do bem, espíritos de luz e espíritos evoluídos. E João, que sai da sua terra natal, vai caminhar pelo deserto, alimentar-se frugalmente para poder receber todas as inspirações divinas, criou o batismo para preparar corações para a vinda do Cristo. Em momento algum ele arvora: eu sou o maior de todos. Não. Aquele que virá após mim é o maior de todos. Eu apenas preparo o caminho. Aqui vai nos mostrar a questão da reencarnação, embora um pouco velada, mas vai ficar bem claro. E, desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e que, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus deixa bem claro para nós. Todos foram profetizando até João Batista. Mas João Batista, ele mostra o reino dos céus para todos. Ele começa a preparar as pessoas para saber que Jesus estava ali. E ele era o Elias que havia de vir. Então ele era o Elias reencarnado. Até porque não dá para falar que Elias se materializou lá no meio deles, porque todos conhecem a mãe, o pai de Elias, aliás, de João Batista, que foi todo conhecido. Ele cresceu, ele teve uma infância, teve os amigos, e tem os relatos lá da vida de João Batista até aquele momento. Então, se João Batista tinha todo um histórico de vida, ele é o Elias que há de vir, então ele é o Elias reencarnado. Não dá para deixar dúvida. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Então nós comportamos-nos como crianças. A nossa geração, a maioria das pessoas, ainda se portam como uma criança, conforme disse Jesus aqui, que assentam nas praças, começam a clamar com seus companheiros, fazendo as brincadeiras. Aí ele toca uma flauta e as outras crianças não dançam porque está desafinado, ou porque eles não querem dançar, eles reclamam. Aí canta uma lamentação, canta uma música triste para ver se eles choram. Eles não choram porque também não estão afim, nem vão entender. E aí, quando João vem, vai para o deserto, leva uma vida simples e começa a convidá-los a uma reflexão superior,
começa a prepará-los para o entendimento superior, tem demônio, tem más companhias espirituais. As pessoas nunca se satisfazem. Se você pegar e der um presente para uma criança, ela fica toda feliz, brinca com aquele brinquedo, até dorme com aquele brinquedo. Alguns dias depois ela o abandona, deixa de lado, vai procurar outro brinquedo ou quer ganhar outro. E se não tiver outro mais interessante, ela vai ter menos cuidado com aquele ali. E a nossa geração, a humanidade atualmente, precisa entender que tem que cuidar da alma. Precisa entender que tem que procurar cuidar do seu espírito. Mas também nós temos que lembrar que cada um nasceu com uma predisposição, com uma necessidade. E não adianta nós querermos impor às pessoas aquilo que eles ainda não dão conta, porque muitas das vezes ele foi preparado para reencarnar, para cumprir uma etapa totalmente diferente daquela que nós fomos preparados. A nossa missão é convidar aqueles que estão em sintonia conosco, aqueles que vieram preparados para saber que tem que nos ouvir, e a gente começar a esclarecê-los. E, logicamente, que outros podem ater-se às nossas palavras e seguir. Isso acontece com todos nós. Cada um no seu ciclo comum, no seu ciclo de amizade, na sua caminhada, vai fazendo o possível para se aprimorar, para se aperfeiçoar. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aí ele faz o trocadilho, para as pessoas poderem entender. Jesus vem, come, vai nas festas e come, bebe junto com aquelas pessoas. Aí eles já fazem o quê? Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas os filhos dessas pessoas começam a perceber a sabedoria de Jesus. Ou seja, cada geração tem um momento de aprender e de perceber. Então, quem são verdadeiramente os meninos da história? E aqui também está claro o processo natural e o do ciclo evolutivo. Já parou para pensar em alguém que foi programado para reencarnar naquele período do ano 0 até o ano 30? Ou do ano 30 a.C. até o 30 depois de Cristo? Que enquanto Maria já estava ali trabalhando, preparando aqueles espíritos para que ela pudesse reencarnar, depois ela reencarna e depois ela recebe Jesus e ele vai trabalhando. Então, quem nasceu entre 30 antes de Cristo até 35, 50 depois de Cristo, que pôde conviver com os discípulos, pôde ouvir a voz dos discípulos, ouvir as histórias contadas ali, naquela emoção, naquele sentimento que os espíritos, que os discípulos colocavam, ainda sorver aquele hálito divino deixado ali por Jesus. Quanto privilégio e quanta responsabilidade, porque em futuras reencarnações, em futuros cometimentos, essa convivência lhe dará sintonia superior para tomar atitudes superiores. Trabalhemos, pois, por nos melhorar, por nos aperfeiçoar e compreendermos bem o Evangelho para agirmos com prudência e segurança. Então, começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se houveram arrependido, dizendo. E ali então ele começa mostrando para as pessoas quais cidades ele tinha passado, e ninguém se arrependeu, ninguém quis saber. Simplesmente entrou no ouvido, saiu no outro. Opa, soltou. Então nós temos que procurar entender que tudo tem uma consequência, tem uma responsabilidade. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro ou em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Eu entendo que iriam se vestir de uma forma simples, de uma forma grosseira, e tomar aquelas posturas prescritas lá antigamente para as pessoas arrependidas, se manchar o rosto com cinza, para mostrar que eles estavam
pesarosos dos seus erros, estavam arrependidos. E Sidom e Tiro são cidades libanesas. Se lá fossem feitos os prodígios, todos acreditariam. Aí vem a resistência de uma educação mal feita. À medida que eles preparavam as pessoas para a vinda do Cristo, mas eles queriam um Cristo poderoso, rico, empunhando uma espada de guerra para tomar a terra toda para eles. Mas a espada de Jesus é uma espada de luz, que ao você empunhá-la, ilumina o seu caminho para que você conquiste a paz de consciência, para que você conquiste o respeito próprio e conquiste a sua própria alma, valorizando os ensinamentos sagrados, valorizando as leis divinas em sua vida. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que ouviram a voz de Jesus diretamente, têm mais responsabilidade do que aqueles que nunca ouviram, do que aqueles que nunca tiveram com ele. Ou seja, à medida que você tem contato com a informação, você torna-se mais responsável pela sua ação. E por isso, precisamos treinar a vivenciar com amor e respeito para construirmos o nosso mundo íntimo com paz e fraternidade. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E a própria Cafarnaum tinha as pessoas divididas, tinha as pessoas que não queriam crer, tinha as pessoas que não queriam aceitar a missão divina de Jesus, nem entender que ele estava fazendo os trabalhos de redenção para a humanidade, para eles próprios, à medida que fossem transformando-se. Mas transformar-se espiritualmente exige desapego, exige-se uma compreensão superior, exige-se um momento de fazermos uma transmutação completa de nossos sentimentos. E aí é para poucos. Quem tem muitos tesouros no mundo, esquece de buscar os tesouros do céu quase sempre. E isso é perigoso, porque nós temos que aprender a buscar os tesouros do céu. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Todo o ensinamento de Jesus era absorvido pelos mais pequenos, pelos mais simples, divulgados por onde eles passavam, divulgado nas suas ações, no seu dia a dia, porque eles entendiam a mensagem celeste do amor, das bênçãos da caridade e do perdão. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E sempre o Pai tem as escolhas certas. Nós que precisamos aprender a entender essas escolhas. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus mostra que ele conhecia Deus em plenitude, e Deus o conhecia em plenitude. Mas, para que nós daqui, réis mortais, pudéssemos conhecer a Deus, precisávamos de sorvermos essa ideia sublime do Evangelho, ensinada por Jesus. E aí nós tínhamos que entender essa revelação, entender essa mensagem para que ele pudesse nos esclarecer mais deste entendimento da bondade de Deus, da força de Deus e do amor de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O cansaço não é o cansaço físico, mas é o cansaço psíquico, o estresse, a tristeza, as angústias. Mas tenho certeza que quando você eleva o pensamento em oração, faz uma grande diferença. Mas quando eu era mais jovem, que fazia corridas, eu fui fazendo alguns testes. Então eu fiz um teste correndo, cantando um hino. Jesus amigo, Jesus querido, meio amigo, vem comigo, vem cantar essa nova esperança, essa nova canção
para nos iluminar. Mais ou menos assim que era a música. E aí, conforme eu cantava, mais fôlego eu tinha, menos eu me cansava. Aí fui cantar uma música dessas músicas normais que as pessoas cantam. Fiquei mais ofegante, a perna ficou mais pesada. Voltei para o hino, ficou mais leve. Então resolvi correr fazendo um Pai Nosso. E você fica mais leve, a perna cansa menos e o fôlego dura mais. Então, quando falamos que buscar Jesus fortalece-nos, fortalece sim. Alimenta a alma. Queima as larvas psíquicas da psicosfera ao nosso redor e a gente absorve um prana mais quintessenciado. Então é importante entendermos isso. A oração, ela cria uma energia sutil que queima as larvas psíquicas e a gente então pode respirar através de um filtro melhor, absorvendo o prana divino mais purificado. Então, pode explicar-se cientificamente desse modo, lógico que por uma ciência transcendente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Para termos descanso para a alma, precisamos viver no mundo, fazer parte do mundo, mas em perfeita sintonia com o Pai, passando para as pessoas ao nosso redor os ensinamentos do Cristo, arcando com as nossas responsabilidades de cada dia e assim, unidos no sentimento de amor, construímos uma manhã de paz. É isso que todos nós devemos procurar fazer. Construir uma manhã de paz, alimentando-nos desse bálsamo divino, que é a fé, a esperança e a oração, e, logicamente, a exteriorização da fé, da esperança e da oração, que é a caridade. A caridade que nos fortalece, que nos amplia os conhecimentos e entendimento para sermos melhores. Meus irmãos, minhas irmãs, que a luz divina do Mestre esteja sempre nos envolvendo e fortalecendo, para entendermos o seu Evangelho. O jugo de Jesus é a consciência tranquila. E quem tem a consciência tranquila, segue manso, humilde de coração e leve. Portanto, não macule sua consciência tomando atitudes desagradáveis e descompensadas, atitudes agressivas e ofensivas, mas sim atitudes de amor e de solidariedade, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A bagagem que nós vamos carregar, praticando o Evangelho de Jesus, é a luz da consciência ampliada, que nos permite ascender a planos superiores da vida e crescermos em aprimoramento para as bênçãos do amor e da paz. Trabalhemos, pois, para compreendermos as forças que nos movimentam e as luzes que nos direcionam para o caminho das realizações superiores. Confiamos em Jesus. Confiemos na espiritualidade amiga, aqueles que já sintonizam com o bem, com as forças criadoras do universo, para o bem-estar da humanidade. E seremos cada vez mais fortalecidos nesse sentimento, nesse coração de amor e de paz. Que a luz se faça presente em nossas almas, que o amor divino fortaleça nossos corações.